Olá, sejam bem-vindos ao Cine Audiolab. Está com seu microfone e gravador na mão? Tá, então espera. Não é uma característica exclusivamente de produtores de áudio ou de engenheiros de som, enfim, não é uma característica peculiar de uma determinada função. Em geral, as pessoas não dão muita importância para uma fase que eu considero crucial em todo o projeto que você vai desenvolver. O planejamento no que tange à gravação, ele vai definir uma série de coisas que podem te ajudar a não ter problema durante a gravação. A gente pode resolver a questão do planejamento, do que tange à gravação, de uma forma bem simples, respondendo apenas 6 perguntas, que são essas. Pensando em gravação, a primeira pergunta que nós devemos responder é: o que vai ser gravado? O que você vai gravar é que define os outros 5 questões que você tem pela frente. Porque você pode gravar uma palestra, você pode gravar uma videoaula, você pode gravar um show, você pode gravar uma orquestra. Cada tipo de projeto vai determinar uma série de coisas. Você pode gravar um filme, uma sketch, você pode gravar um documentário, enfim, o que vai ser feito, qual é o projeto da gravação, é que determina uma série de coisas. Então é muito importante você saber de imediato o que vai ser gravado. A segunda é: quais são as fontes a serem gravadas? As fontes. Quando eu falo em fontes, eu estou me referindo ao quê? 2 tipos básicos de fonte que você tem para gravar. Você pode gravar o áudio e pode gravar o vídeo. Ou você pode gravar os dois. Né? Por que essa questão da fonte é importante? Imagina que você vai para uma sessão de gravação e essa sessão de gravação envolve áudio e vídeo. Muitas vezes a questão do áudio ela não atrapalharia para o vídeo você deixar o microfone posicionado. Sem problema, mas às vezes atrapalha. Então aí você tem que mudar a sua estratégia de captação de áudio por uma questão exclusiva de que não pode aparecer nenhum mecanismo, nenhum microfone, nada durante as filmagens. Se você está gravando só áudio, isso não é uma preocupação. Você pode pôr o microfone, você pode captar do jeito que você quiser. Se você está captando só vídeo, também a questão do áudio não está sendo importante nenhuma, depois é que você vai pôr o áudio nesse vídeo. Mas quando você grava áudio e vídeo, muitas vezes você tem que mudar o seu setup para se adaptar ao tipo do projeto, ao tipo da fonte que você vai gravar. A terceira pergunta que devemos nos responder é: que tipo de gravação? Essa questão do tipo de gravação é muito importante porque você tem que saber se você vai fazer uma gravação de um ao vivo, ou se você vai fazer uma sessão de estúdio, onde você pode dar até o luxo de falar, não, vamos rever e tal. Ao vivo é adrenalina, você não tem muito o que fazer, a não ser torcer para que dê tudo certo. E nisso, tudo certo, é aí que entra a questão do setup exclusivo para ao vivo. Normalmente para ao vivo você leva outros mecanismos para fazer a mesma coisa, ou seja, você leva backups. Para se um der problema, você já está com o outro já engajado. No meu caso, muitas vezes eu estou gravando num gravador, mas eu tenho um outro gravador menorzinho também gravando a mesma coisa. Porque se alguma coisa der naquele gravador maior, eu posso tentar resolver essa questão no gravadorzinho menor. Ao vivo é adrenalina, então já viu, qualquer erro é um erro fatal. No caso de uma sessão de estúdio, já é mais fácil, né? Porque você pode falar, não, vamos refazer, refaz daqui. Então, no tipo, quando é gravação de estúdio, é mais tranquilo. Existe também a possibilidade de você estar fazendo uma mescla desses dois, né? Que é um ao vivo com características de estúdio. Ou seja, muitas bandas vão fazer gravação de DVD ao vivo com plateia, mas eles chegam e falam, não, tá ruim, vamos fazer de novo. É uma característica que também acontece.
nunca tive essa oportunidade. Sempre quando eu gravo ao vivo os recitais, e aí não dá para chegar e falar, parou, vamos voltar. Mas no caso de um DVD, que o cara tá lá para fazer um DVD ao vivo, aí isso acontece. Então você tem um trabalho híbrido aí, né? Aí já é também mais tranquilo, porque aí é como se você estivesse gravando em estúdio, mesmo que haja plateia, porque é conversado com a plateia antes e aí fica tudo numa boa. A quarta pergunta é como? O como é exatamente se você vai fazer a gravação multipista, se você vai buscar o left to right da mesa, se você vai gravar em mono, se você vai gravar em overdubbing, ou seja, grava-se o baterista, depois vem o guitarrista e sucessivamente vai montando as trilhas, né? Isso chama-se overdubbing. Isso também define o seu setup, porque se você tiver que fazer uma gravação multitrack, né, onde cada instrumento fique gravado numa trilha e de vez, ou seja, eu preciso gravar tudo de uma vez só, como é o caso de um ao vivo, né? Aí você vai precisar de um recurso de multitracking ou uma interface de áudio com várias pistas ou um gravador com várias pistas. A quinta pergunta é onde? O onde, esse também é outro fator que vai definir o que você precisa, né? Por exemplo, você pode fazer em termos de ambiente, você tem interna e externa. Fazer em interna, a gravação te dá um pouco mais de controle sobre o ambiente. Não que toda a interna seja super satisfatória, né? Às vezes você tem problema de sala, às vezes você tem muita reverberação, às vezes você tem ondas estacionárias que ficam marcando numa determinada frequência e isso te atrapalha também. Mas externa é mais difícil, você fazer uma tomada, vamos supor, fazer uma gravação externa no meio de um ambiente de muito tráfego de pessoas, tráfego de carros, de barulho, isso requer uma certa mudança nos planos na hora de gravar. Por exemplo, aquele review que eu fiz, aquele microfone da Arcano sem fio para fazer tomadas externas, eu percebi que aquele microfone é bom porque ele isola muito o ambiente. Só que se você precisa de um pouco do ambiente, aí você precisa ter, fora o microfone que você está falando, você precisa ter um outro captando o ambiente, né? É o que em reportagem, né, em gravação profissional, o pessoal chama de DG, né? Além do mais, outra coisa que pode acontecer nesse onde é você ter que fazer tomadas radicais, do tipo dentro da água, ou pulando de paraquedas, né? Nunca se sabe, né? Qual é o projeto que você vai se envolver. Então aí já começa a ter a necessidade de equipamentos específicos, né? Equipamentos que aguentam determinadas pressões ou aguentam determinadas situações ambientais radicais, né? A GoPro, na verdade, se destacou justamente por isso, porque ela é uma filmadora que aguenta o tranco, que cai, que pode bater, que pode mergulhar, e por isso que se tornou um grande sucesso no mercado de produção de vídeo, né? Você fala de noite e dia, também tem esse fator do ambiente, né? Quando você faz uma externa de dia, você tem toda uma iluminação maravilhosa, que é uma iluminação do dia. Agora, quando você faz uma externa, ou uma interna mesmo, à noite, aí a iluminação passa a ser uma preocupação muito grande. Por isso que no seu setup tem que ser visto essa questão da iluminação. A sexta pergunta é qual é o tempo de gravação? O quanto tempo, isso define muita coisa. Por exemplo, imagina recital, imagina show, imagina uma coisa que tem 1 hora, 2 horas de duração. Se você pegar uma bateriazinha dessas padrões que vem nas câmeras digitais, ela não tem autonomia para segurar 1h30, 2 horas de show. Sem contar que você muitas vezes já deixa gravando antes do início do evento. Porque às vezes você não está tendo alguém para te ajudar na filmagem, como é o meu caso, né? Você tem que largar lá filmando e vai lá cuidar do áudio, como é o meu caso, tá? E isso já me rendeu até problemas, né? Em termos de monitoração de vídeo. Então, você tem que se preocupar em trazer baterias de longa duração. Se for externa, para os iluminadores, para as câmeras. Se for interna e você tiver tomada por perto, ótimo, você pode deixar a câmera ligada na tomada se for o caso.
Mas você tem que preocupar com a questão do tempo, porque se você vai fazer gravações de pequenas sketches, beleza, vai lá, tá fazendo, acabou a bateria, você troca, põe uma outra, mas quando você tem uma gravação de longa duração, como é o caso de palestra, recital, show, aí você tem que estar municiado de equipamentos e de baterias que te permitam gravar ininterruptamente sem necessidade de trocar bateria. Por exemplo, filmadora, ou melhor, máquina de filmar, máquina de fotografar, as DSLRs, elas têm uma autonomia no máximo de 30 minutos para filmagem. Isso as tops, né? Estou falando de uma 5D, da 5D, da 6D. Se você for pensar em máquinas para filmar mais de 30 minutos, você vai precisar de camcorders, né? Você vai precisar de máquinas gravadoras de vídeo específicas, né? Eu uso 2 camcorders para fazer as gravações de recitais e já coloco lá aquela bateria de autonomia de pelo menos umas 5 horas. Já tive muito problema quando no começo eu comecei acreditando no que estava no papelzinho e já me dei mal nisso. Então é isso, pessoal. São 6 perguntas que você se faz antes de começar uma sessão de gravação, para evitar que você tenha que chegar no meio do caminho e falar, putz, esqueci, e isso pega mal para você como profissional. Então, esteja municiado de todos os equipamentos, de todo o setup que você precisa, porque isso é importante na hora de fazer a produção, na hora de você captar imagem ou áudios, ou os dois, daquilo que você foi contratado para fazer ou daquilo que você está se propondo a fazer. Um profissional que deixa algum equipamento para depois ou para ver depois e na hora que está sendo feito a gravação o cara fala, putz, faltou isso, vou ter que arranjar, isso pega mal. Então esteja sempre preparado, esteja sempre municiado de todos os equipamentos que você vai usar no projeto, e para que isso ocorra você tem que efetivamente fazer um planejamento, um plano de ação. Existem, claro, muito mais coisa do que você tem, do que essas simples 6 perguntas, mas elas já te dão o norte para você começar. Eu diria até que você pode pensar em termos de equipamentos de terceiros, contratação de terceiros, responsabilidades na questão documental, de pegar os direitos de imagem, mas normalmente isso não é uma coisa que fica exclusivamente para você que vai gravar. Geralmente tem outras pessoas que cuidam disso. Mas se o projeto é seu, se você é o próprio empresário e você tem que efetivamente gravar pessoas, então é uma coisa que você tem que ter preocupação. Ou na questão de alocação de equipamento. Vamos supor que você precise de uma grua ou você precise de um equipamento que você não tem. É uma coisa que tem que ser ponderado na hora até de passar o orçamento. São coisas que estão dentro da questão do planejamento e muitas vezes a gente esquece que isso vai ser necessário. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o seu gostei, o seu joinha se você gostou desse vídeo. Compartilhe ele com seus amigos, fale aí do Cine Audio Lab para os seus amigos. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, põe aí nos comentários do vídeo que eu terei o maior prazer em respondê-lo. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, galera! Você gostou do vídeo? Clique aqui em gostei, que ajuda muito para a nossa divulgação. E compartilhe com seus colegas através das redes sociais. Uma coisa importante é, se você se inscrever no canal, você passa a receber as notificações toda vez que tiver um vídeo novo. E outra coisa, deixe seu comentário. Esse comentário é muito útil para nós, para sabermos o nível de exigência que o nosso público quer. Então, obrigado por assistir mais um vídeo do Cine Audio Lab e até o próximo!